Olá, estamos começando mais um programa Boa Tarde, Doutor. Muito obrigada por estar nos assistindo e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre a nossa boca. A boca ele é um órgão que nos coloca em contato com o mundo. Então é onde entra o ar, é onde a gente sente o gosto, o paladar, é como a gente faz a mastigação. Então através da boca a gente pode se conectar com o mundo. Mas a boca exige muitos cuidados e cuidados diários. E para falar sobre a boca, hoje a gente trouxe a doutora Viviane Vivaldi aqui. Muito obrigada, doutora. Obrigada Seja a vocês pelo bem-vinda. convite. Obrigada, doutora Viviane Vivaldi. Ela é graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela fez pós-graduação em ortopedia preventiva e interceptiva pela USP, em Bauru. E é especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares pela USP também de Bauru. E membro da Associação Brasileira de Alinhadores Ortodônticos. Então, conta um pouquinho para nós, doutora Viviane, quais são os cuidados básicos com a nossa boca? Começando lá desde da alimentação. Sim, o dente, ele é um órgão do nosso organismo, né? Então, ele tem que ser cuidado, ele deve ser... a atenção tem que ser voltada também como qualquer parte do corpo. Então, a escovação é hoje o principal, a escovação seguida de uso de fio dental. Algumas pessoas gostam do bochecho, mas o bochecho não substitui nada. Então, a língua também, um órgão que também deve ser limpo. Então, assim, o principal cuidado é uma escovação bem caprichada, com mínimo de 5 minutos. Pelo menos uma vez ao dia, esse cuidado tem que ser redobrado, uso de fio dental. E sempre após as refeições. Então, não adianta a gente fazer essa escovação uma vez na semana e depois limpar super bem e deixar a semana inteira a Deus dará, né? Não. A gente, dentro da nossa boca, existem bactérias, né? E os alimentos que são ingeridos, junto com a bactéria, causa a placa bacteriana. E essa placa bacteriana, ela vai se tornando cada vez mais nociva se a gente não removê-la. Então, o acúmulo, ele pode causar ou a inflamação na gengiva e futura perda óssea, ou pode causar desmineralização, que é a famosa cárie. Então é muito comum a pessoa deixar para passar o fio dental uma vez por semana e sangrar toda a gengiva, Sim. sentir dor, né? Isso mesmo. Então, assim, o uso do fio dental, ele tem que estar na rotina, pelo menos uma vez por dia. E sempre, se for para escolher, a escovação e o uso do fio dental na parte noturna. Entendi. E a escova de dente? A gente pode escolher uma escova que a gente acha mais bonita? Ou como que deve ser feita essa escolha da escova de dente? A escova de dente é o principal instrumento que a gente tem hoje para higienização. A gente consegue limpar quase a boca inteira só com a escova de dente. Eu trouxe aqui até um exemplo para vocês. A escova, ela tem que ser uma cabeça pequena, as cerdas extremamente macias, tá? E afilado na pontinha, porque essa pontinha vai facilitar a escovação posterior dos dentes, tá? Então, escovas duras, escovas grandes, elas conseguem só abranger os dentes anteriores. E existe um jeito certo de escovar, né? Não adianta você simplesmente sair esfregando de qualquer jeito que você não vai limpar, né? Não. A escovação, ela tem que ser ou em círculos, ou fazer como se fosse uma varredura, né? E sempre com uma empunhadura o mais molinho possível, sem força, tá? A escova, ela não pode dobrar. E a quantidade de pasta? Porque a gente vê nessas propagandas, eles colocam toda a Parece uma cobra. Uma cobra com uma quantidade absurda, assim, de pasta de dente. Tem uma quantidade certa? A pasta de dente, ela serve, assim, basicamente, é como se fosse um sabão, né? Então, tem muita gente que gosta da espuma, tudo. Não é isso que vai fazer a remoção da placa. É a parte mecânica. Realmente o teu movimento. Então, o uso deve ser uma ervilhinha, a quantidade certa, tá? Mais que isso é exagero.
Entendi. E cuidar da boca também, a gente não fala só da escovação, da limpeza, mas também a gente fala dessa parte ortodôntica, que eu acho que é o que você mais faz, que é a sua área, né? Sim. Quais são, assim, os sinais de que a gente precisa de um cuidado ortodôntico, a gente precisa procurar um profissional para ver se está bem alinhado, né? Então, assim, desde pequeno, no começo, quando começam as trocas dentárias, é o principal a idade para iniciar um controle de crescimento, né? Então, a parte de ortodontia, ela também envolve o crescimento. Então, lá pelos 5, 6 anos começam esses controles. Existem esses cuidados, então, assim, se o dente, ele tá a parte de cima está muito pequena, a parte de baixo está muito grande ou está muito pequena. Então, tudo isso são sinais. Dentes separados demais, dentes muito juntinhos, todos tortinhos, né? Isso são sinais de que precisa de uma intervenção. Outro detalhe bem importante é desconforto. Então, assim, se você ouve um barulhinho quando você abre e fecha a boca, ou você ouve a tua boca trava, isso tudo também é sinal. Muita dor de cabeça. Né? Dores musculares quando acorda, tá muito tensionado. Então, isso também é um caminho para a gente buscar a saúde como um todo bucal, né? E é muito comum, né, o médico encaminhar, né? Porque às vezes o paciente vem com uma queixa de dor de cabeça crônica ou com uma pressão no crânio, alguma coisa assim. Sim. E quando você vai ver, é uma alteração da articulação, Da né? articulação, isso. O posicionamento dentário, né? Então, o dente não estando bem equilibrado, não estando bem posicionado, isso vai acarretar numa força irregular. Então, assim, muitos otorrinos indicam pra gente, né? Porque eles vão procurando pelo tratamento com dor de ouvido. E normalmente é ATM. Zumbido Zumbido também. Tontura, né? Muitas vezes acaba... Sim, porque quando inflama essa região, daí afeta todo esse lado, né? A tontura, pode dar um pouco de labirintite. E hoje, então, na verdade, essa questão ortodôntica, ela não é só estética, né? Ele é um cuidado que a gente faz para poder melhorar outras questões de saúde. Com certeza. É como um todo, né? A estética é a nossa cerejinha do bolo, né? Então, as pessoas, elas buscam a gente por estética. Mas, muitas vezes, a gente mostra que a função é principal, né? E hoje a gente vê muitos adultos também procurando, né, essa questão para alinhar os dentes, né, os aparelhos. Como que é? Assim, é mais difícil esse tratamento? Então, hoje, essa tecnologia toda envolvida, né, vieram os alinhadores, que são aparelhos transparentes, mais confortáveis, e isso abriu os olhos para o público adulto, né, que não queria mais passar por aquele monte de metal, desconforto, restrições alimentares. Então, o nosso público e retratamentos, né? Meu dente voltou, eu usei aparelho durante a minha infância, mas voltou. Então, agora com a presença dos alinhadores, isso está muito, sabe? O público adulto tá em peso lá no consultório. Que legal. E a gente vê muito, né, sem citar nomes, mas essas plaquinhas transparentes, né, que muitas vezes são imperceptíveis, né? A pessoa consegue ter uma vida normal, conversa, né? Só precisa tirar na hora de se alimentar. Mas dorme também com esses... Sim, o uso é de 20 a 22 horas. Então, você vai tirar, basicamente, para se alimentar e para fazer a higienização. O resto fica com o aparelho. E como que é feito o processo? Então, o paciente chegou lá no seu consultório, você examina como que é feita essa análise? Hoje em dia, a gente conta com a avaliação digital. Então, o paciente chega, a gente faz uma conversa, entende o que está acontecendo com o paciente, daí a gente passa por um escaneamento, né? O scanner, ele digitaliza toda a posição dos dentes, como eles estão encaixados. E ainda há a possibilidade de a gente fazer uma simulação do que seria o tratamento do paciente. E daí, com base nisso, a gente consegue mais as radiografias, que são imprescindíveis, né? Porque ela vai mostrar como que está a condição óssea, né? O escaneamento mostra o posicionamento, mas a gente precisa da radiografia. A gente consegue fazer um planejamento.
E esse planejamento é feito totalmente digital, então a gente vai fazendo um tratamento na boca do paciente digitalmente. Que legal. E a partir do momento que isso está pronto, são feitos os alinhadores. Então, o alinhador é uma sequência, né? A gente Vai vai... modificando? Isso. Cada alinhador é diferente um do outro e ele vai fazendo pequenas movimentações até chegar no ponto final, que seria a mordida ideal. E você já consegue apresentar uma prévia, assim, para o paciente de como ele ficaria, então. Sim, já na primeira consulta. Que legal isso, né? Eu acho que é o futuro, né? Com certeza. Nossa, antigamente o paciente ficava com os bractes e aquela haste por anos, né? E adulto muitas vezes tirava e voltava, né? Então... o desconforto, a dificuldade na higienização, né? A limitação de alimentos. Então, assim, não podia comer pipoca, não podia comer amendoim, essas coisas, né? Castanhas, tudo, porque quebrava o aparelho. Então, isso era uma limitação muito grande. Agora, hoje em dia, realmente é o futuro. Não é o futuro, é o presente. É o presente, o futuro está acontecendo, É, né? bem isso. Nossa, que fantástico. E pode ser usado em qualquer faixa etária? Como que é? O uso começa na dentadura mista, tá? Hoje em dia já tem pesquisa, já tem estudos até com dentadura decídua, né? Que dente de leite. Mas ainda o protocolo inicial é com dentadura mista, então quando as crianças estão trocando, pra gente parar algum problema que tá vindo, para ter um crescimento melhor, até... Não temos idade limite. A gente está fazendo um trabalho muito interessante com o pessoal dos 60 mais, porque hoje em dia é uma população que cada vez mais está buscando bem-estar. São pessoas que querem uma saúde boa, né? Querem o melhor. E o equilíbrio de mastigação previne problemas de estômago, previne muitas outras doenças, né? Então, a gente tá buscando essa turma e eles estão indo muito bem. E hoje o paciente com 60 anos é um paciente jovem, né? Super jovem. Faz exercício, movimenta, continua trabalhando, né? Ele quer estar pleno, né? 100%, inclusive com a dentição, né? Sim, e daí esteticamente é muito melhor, né? E ainda existe situações em que o paciente opta pelo tradicional, pelo aparelho tradicional, ou geralmente... Assim, a escolha inicial sempre é O tradicional. Não? Mesmo os alinhadores, né? E daí vem um pouquinho de... ainda a gente tem um pouco de preconceito, alguns dentistas, a nossa classe mesmo é contra, então ainda tem um pouquinho disso, sabe? Mas você tem certeza? É uma técnica nova, e não é tão nova, né? Tem mais de 20 anos. Ah, é? Eu acho que agora que a gente começou a ver mais, assim, né? Então, mas é alguma coisa já é antigo, então... Não... Ele foi idealizado em 97. Olha só. E ele veio para o mercado, no Brasil, acho que ele chegou em torno de 2000, assim, sabe? E existe algum tratamento prévio que a pessoa precisa fazer antes de usar os alinhadores? Não, faz... Ele tem que estar com a saúde em dia, né? Então, não pode ter cárie, não pode ter inflamação de gengiva. Alguns casos precisam fazer extrações de terceiro molar, do siso, mas, assim, seria para qualquer tipo de aparelho, né? Então, não é exclusivamente do alinhador. Que legal. Nossa, eu tô aprendendo bastante aqui com a doutora Viviane. Tenho certeza que você que está em casa tem várias dúvidas, mas não perca. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai sanar várias delas. Olá, já estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Doutor. E a gente está falando sobre os cuidados com a boca e especificamente sobre os cuidados com o alinhamento dos dentes. A doutora Viviane Vivaldi está aqui nos ensinando, nos explicando, né, quais são as opções de tratamento. Então, a gente estava falando sobre os alinhadores, essas plaquinhas transparentes. Como que elas são? Então, eu tenho até aqui uma amostra, né? Elas são totalmente transparentes. Muitas delas não têm esse recorte, mas esse recorte é bem importante, né? Para aderir bem no dente. Então, ela acaba ficando imperceptível na boca. E realmente, né? Eu já vi várias pessoas que, muito tempo depois de estar conversando, a gente percebe que tem uma plaquinha. A pessoa se demora um pouquinho para se adaptar com a placa? Como que funciona?
Normalmente, assim, ela tem um dia de adaptação, né? Porque a língua, a placa acaba ocupando o espaço da língua. É milímetros, mas isso pode interferir. Meus pacientes, eles normalmente, assim, eles saem da minha cadeira e sentam na minha frente e já estão falando normal, Que legal, sabe? Então, tá. o período é bem curto. E quanto tempo de tratamento, geralmente, né, o paciente precisa para poder ter um resultado final? Isso tudo depende do problema que o paciente está apresentando, né? Para a gente comparar com a ortodontia tradicional, o aparelho fixo, a gente coloca, assim, de 40% a 50% mais rápido. Mais rápido. Isso. Nossa, que bacana, né? Né? Então, aquele paciente que ficaria, às vezes, 3 anos com um aparelho, pode ficar 1 ano. Isso mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma previsibilidade maior, justamente por a gente fazer um estudo prévio, né? Por a gente estar fazendo a movimentação antes, a gente consegue prever melhor o movimento. Então, as forças, elas são mais brandas, né? Elas são mais confortáveis para o paciente. E isso permite com que ele seja mais rápido. E as crianças, né? Você falou sobre aquela dentição mista, então ele começa a perder o dentinho, depois vem uma nova dentição. Ele precisa de mais tempo esse acompanhamento até que tenha toda a dentição permanente? Então, com as crianças é um pouquinho diferente, né? A gente faz quando ele necessita, a gente está então interferindo em algo que está crescendo errado, está com errado. Então a gente faz um primeiro ajuste para que venha toda a próxima dentição numa posição melhor e daí depois é refeito um novo estudo, né? Então ela fica em 2 fases. E doutora Viviane, conta para nós assim, de quanto em quanto tempo o paciente precisa voltar no consultório? Qual que é mensal, semestral? Como que funciona essa revisão? Tá, isso também depende muito de cada paciente, certo? Os alinhadores, a troca deles, então cada alinhador, ele pode ficar de 7 até 15 dias na boca, tá? Então, vai depender muito do comprometimento do paciente, do quanto ele está conseguindo usar, da gravidade do caso dele, né? Então, assim, se as trocas são semanais, a gente vai dar vários alinhadores para que ele volte 1 mês, 45 dias, 2 meses. Então, tudo vai depender. Eu tenho pacientes que moram fora. Então, eles recebem vários alinhadores e a gente faz controle até online. Olha só. E quando eles retornam, a gente faz o controle físico. Mas o tratamento com alinhadores permite que você espace mais as consultas. As consultas. E existe alguma emergência ou algo que o paciente fala, eu tô sentindo dor, ou que precise voltar antes? Né? Muito menos do que o aparelho, né, convencional. A emergência porque a gente também usa elásticos, aqueles elastiquinhos, né? E muitas vezes são colados botões. Então, a emergência é porque caiu um botão. Entendi. Dificilmente é porque o alinhador tá machucando ou porque aconteceu alguma coisa, né, assim, mais grave. É justamente só porque caiu um botãozinho. E quando o paciente é mais idoso, ele começa a ter perda óssea, né? Como que é? Muda alguma coisa no tratamento? Muda sim, né? Porque assim, o dente ele tá dentro do osso e ele é movimentado dentro do osso. Então a gente precisa que exista osso. Pacientes que têm perda óssea, é possível fazer a movimentação? Sim, só que daí a gente consegue diminuir a velocidade disso. Então, por ele ser para a gente conseguir fazer todo o tratamento prévio, a gente diminui a velocidade da movimentação nesses casos. Então, pacientes que têm perda óssea, pacientes que sofreram trauma e têm reabsorção no dente, tudo isso é possível, né? A gente tratar esses pacientes. Que legal, então dá para adequar a cada etapa de vida, né? Sim. Tanto a criança quanto o idoso. Nossa, muito legal. É por essa segurança. Então, como a gente consegue ter esse controle de movimento, a gente consegue pegar pacientes que talvez nem a ortodontia convencional pudesse. E isso não exclui os outros cuidados, né? Como a gente estava falando, né? Sim. A escovação, o fio dental, né? Até a forma de morder o alimento, né? Isso é uma outra coisa que a gente acabou nem falando.
Mas muitas vezes o paciente quer quebrar uma casca, alguma coisa com os dentes, ou tirar, né? Isso daí é algo que a gente tem que pensar que os dentes, eles foram feitos para cortar alimentos, né? Não para abrir garrafa, né? Não para morder plástico, né? Então, tem crianças que mordem, tem adultos que mordem caneta. Gelo também não deve ser mastigado, né? Então, tem muitos hábitos mastigatórios nocivos, né? Então, isso daí não pode mesmo. A plaquinha, tá voltando para a Tá. placa. Quando o paciente tem bruxismo, tem esse apertamento, a placa ajuda de alguma forma, essas plaquinhas transparentes? Não? Ajudam sim. Então, assim, se a gente estiver falando do tratamento ortodôntico, né, com alinhadores, os alinhadores, eles acabam protegendo o dente do atrito, né, do bruxismo. Então, e para quem faz muito apertamento também, porque ele cria um espaço entre o dente superior e o inferior, e isso acaba aliviando a musculatura. Então, tem muitos relatos de pacientes que tinham enxaqueca e que pararam de relatar essa dor de cabeça depois que começaram a usar o aparelho. Mas é algo que ele consegue, depois que termina o tratamento, ficar sem sintomas? Então, pacientes que fazem apertamento, pacientes que fazem bruxismo, tudo isso tem um fundo psicológico, emocional. Então, se ele conseguir junto adequar o ritmo de vida dele, sim. Senão o uso da placa vai ser permanente. Daí não como aparelho, mas sim daí uma placa ou de contenção ou uma placa de bruxismo. Para evitar esse outro problema. Isso. Então a plaquinha acaba sendo um instrumento misto, né? Que você acaba tratando dois problemas, mas futuramente, se tiver necessidade, usa outro tipo de placa. Isso mesmo. Ai, que joia. Nossa, muito legal. Tô aprendendo muito aqui com a doutora Viviane. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre esses tratamentos, né? Existe outra opção, além da plaquinha e do aparelho o convencional? A gente tem o aparelho lingual, que é um aparelho convencional colado por dentro né, pela face de dentro dos dentes, né? Durante um bom tempo ele ficou sendo o aparelho mais estético, né? Porque como não aparecia, ele tem um pouquinho de desconforto a mais. Então, agora com a vinda dos alinhadores, acabou em desuso, né? Mas ainda tem gente usando. Existe ainda. E antigamente a gente via muito aqueles extra-oral, né? Que chamava Isso mesmo. Então, esse aparelho é um aparelho incrível, né? Pra gente, pra quem faz ortodontia, sabe que ainda é insubstituível, porque ele tem ele faz umas forças que ainda a gente não conseguiu substituir. Porém, ele não tem mais aceitação, né? Então, é muito difícil a gente conseguir colocar isso para o paciente. Por uma questão estética? Por uma questão estética. Os próprios pais não querem. Então, porque isso é um aparelho para criança, né? Criança, no máximo adolescente. Já não cabe em adulto mesmo, porque não tem tanta função nisso. Mas os pais não aceitam. Acaba criando um estigma, né? Na criança, sofrendo bullying, então... Sim. Então, não, caiu em desuso. Caiu em desuso. Tem ainda ortodontistas que usam, conseguem, né? Mas tem que ter um estímulo muito grande para superar toda essa questão estética que hoje está em alta. E em relação a custo, não vamos falar em custo em si, mas em valores. Em valores, né? Esses alinhadores, eles acabam sendo muito mais caros do que o tratamento convencional com aparelhos? Então, isso é um mito, né? Porque o que acontece? O aparelho ortodôntico, ele acaba você fica com o aparelho muito mais tempo. E normalmente é cobrado-se manutenção, mensalidade, né? Então, se você fizer a soma total, o alinhador acaba às vezes ficando até menos do que o aparelho convencional. Então, muitas vezes o paciente acaba nem procurando porque criou um mito, né? Achou que aquilo vai ser fora das condições dele, que acaba não buscando. Sim. E hoje em dia, assim,
tá muito mais fácil de fazer os alinhadores. Eu comecei em 2013, então eu sou uma Jurássica no meio. E naquela época era em dólar, era mais difícil, a gente não conseguia parcelar muito. Hoje em dia tem até tem parcerias com vários bancos, tem parcelamento, tem via de crédito. Então, assim, não faz... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Pra ficar com os dentes tortos. Não tem mais desculpa. E existem várias marcas? Ou tem alguma que predomina no mercado? Existem várias marcas, inclusive tem marcas aqui regionais, né? O que é a diferença entre um e outro, tá? É a tecnologia. Então, assim, hoje tem uma marca que é líder de mercado, que ela está há muito tempo já, ela tem muitos pacientes, ela tem muitos recursos, né, e muito investimento. Então, eu acho que a diferença maior dela é o material mesmo, o plástico é diferente e a forma como a gente faz o planejamento. Entendi. Né? Mas eu acho que, além de tudo, o instrumento principal é o ortodontista. Ele tem que ter experiência para poder tratar. Não adianta você simplesmente usar uma plaquinha e vai em qualquer profissional. Sim, porque não é ele que, como a gente diz, o carro tá ali. Mas precisa do motorista. Tem que ser bom, né, o motorista, né? Porque, afinal de contas, o dente é nosso cartão de visitas, né? Sim. Você percebe que uma pessoa se transformou, muitas vezes, só pela dentição que mudou. Sim, sim. Né? E como muda a autoestima da pessoa também, né? Impressionante. O sorriso, né? Ele é o cartão de visitas. Então, assim, a pessoa que ela não tá feliz com a posição dos dentes é uma pessoa que não sorri muito. Não sorri. E as pessoas que não mostram os dentes, você vê que ela não é totalmente aberta para o mundo, né? Então, fica retraída. Fica retraída. E aí você pode proporcionar isso, né? Essa plenitude, a pessoa assim, melhorar até a autoestima dela. Totalmente, totalmente. Ela, quando termina o tratamento, ela tá assim, ela dá aquele sorriso, ela fala assim, era isso que eu queria. Ela brilha. Brilha. Então, muda a postura. Muda a postura, muda tudo. E pode ser feito outros tratamentos junto, por exemplo, clareamento? Sim, hoje em dia a gente dá para fazer o clareamento antes, durante e depois, né? Não tem mais restrição de época de clareamento, é possível. Tem muitos tratamentos que são feitos conjugados, né? Então, termina o tratamento ortodôntico e vai para a estética. Mas daí vai fazer lente, vai desgastar? Não. Às vezes o dente, porque antes estava num posicionamento errado, ele acabou sofrendo desgastes errados. Então, quando você alinha, parece que ele está torto, mas não é, que ele tem um desgaste errado. Então, vai para a estética para deixar ele com o formato correto. Para alinhar, para... Isso. Deixar, se precisar fazer algum... Eu não sei o nome, né? Mas colocar essas capinhas, como que chama? Pode ser as facetas. Sim. E hoje eu acho que com o advento da internet, né, as pessoas estão se olhando mais também, né? Totalmente. Então, o Covid trouxe muito, né, isso. Porque todo mundo fez reuniões online e se viu, né? E fala, meu Deus, eu nunca tinha reparado, né? E começou a se enxergar e buscou mais o tratamento, né? Nossa, a gente teve um crescimento enorme nessa fase de Covid, né? 2020, 2021 foi uma busca muito grande. A nossa clínica cresceu muito. Que bom, né? Então, um problema que acabou trazendo, né, um benefício, né? Sim. Muito obrigada, doutora Viviane. Obrigada Nossa, a você. Foi muito enriquecedor. Aprendi muito aqui com você hoje. Ai, que bom. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Que legal. Então, muito obrigada a você que está em casa nos assistindo. E não perca na próxima semana nosso programa Boa Tarde, Doutor, da Rede Super.